E aí surgiu um ministro do STF, né? E quando você fala de STF, você já tem uma imagem totalmente negativa na sua cabeça. Mas esse ministro surgiu aí, né, ganhou destaque. Não, esses caras ganham destaque todo dia, né? Tudo celebridade. Né? O ministro do STF é celebridade no Brasil hoje. Né? Uma coisa que era pra gente nem saber o nome dos caras, né? A não ser que você se interessasse, né, pelo setor, pelo assunto, né? Mas hoje todo mundo sabe o nome dos ministros do STF como se fosse a escalação da seleção brasileira. Então esse ministro Lewandowski, né, ele foi lá e fez uma liminar em favor, né, de uma solicitação para barrar, né, algumas privatizações, né, disfarçadas que o governo estava colocando em prática. Né? São as privatizações daquelas empresas ligadas às estatais. Você não pode privatizar uma estatal sem um projeto de lei em torno disso, né? Ou seja, sem o povo dar o consentimento dele através de seus representantes, que é a classe política. Tá certo que eles não fazem, né, a questão de respeitar, né, os anseios da sociedade, né, eles têm os seus próprios interesses lá, mas, né, o voto legitimou ele decidir por você e eles decidem se vendem ou não a estatal. Na verdade não é vender, é doar as estatais. Mas tem um esquema aí no Brasil, né, que estava doando umas estatais paralelas, umas estatais periféricas delas, né, como se fossem umas prestadoras de serviço das estatais, né, que sustentam até o funcionamento da estatal principal, né, mas podem ser privatizadas porque não são estatais, não tem uma lei específica para elas. Então o Lewandowski entendeu que se elas fazem parte da estrutura do programa estatal, se elas fazem parte do aparelho estatal, não pode simplesmente ser doado, né, entregado. Ah, isso aí pode, porque não tem problema, não é estatal, não se encaixa na lei. O povo não precisa decidir sobre isso. Não é patrimônio público como a gente entende, é patrimônio da estatal. Sabe, é um esqueminha de sacanagem. E o Lewandowski foi lá e barrou, meteu uma liminar lá e tal. Cara, aí envolve outra coisa, né, mano? Como que começou isso? O Lewandowski fez lá, liminar, barrou os leilões, né, dessas estatais aí, dessas estatais periféricas. Caramba, tem que explicar estatal periférica para você? Digamos assim, você tem lá uma hidrelétrica. Você tem lá a fonte produtora de energia. É uma estatal porque foi o poder público, o governo federal que construiu lá, correto? Só que o governo federal chega lá na região e fala assim, é o seguinte, para os estados que vão ser beneficiados pela hidrelétrica, e fala assim, ó, eu não tenho dinheiro para fazer a distribuição. E cada estado, aí, cada governador sabe onde melhor lhe interessa a distribuição de energia elétrica. Eu vendo a minha energia para vocês, só que vocês vão ter que bancar a distribuição. Você vai colocar onde é melhor para você. Ele vai distribuir da melhor forma para cada estado. Cada governador decide o que fazer. E aí esses governadores, né, com dinheiro público também, construíram as distribuidoras de energia elétrica. A fiação. Né, por onde vai a energia elétrica, como fica a medição, tudo isso ficou a cargo dos governos estaduais. Com o tempo, né, as produtoras, as estatais, produtoras de energia elétrica, se ligaram que, porra, mano, eu produzo energia, mas eu fico refém desses caras aí. Refém da distribuição. Porque sem a energia não tem distribuição. Mas sem a distribuição não tem por que produzir energia. Não vai dar vantagem nenhuma você investir naquela produtora de energia, sendo que o lucro está sendo, né, retido lá na distribuição. Ou seja, essa empresa distribuidora, né, que estava trabalhando em paralelo ou em conjunto com a estatal principal, ela sustenta a primeira, a original. Né, porque sem ela não tem nem a razão de ser, no caso a hidrelétrica. Precisa distribuir energia, só faz sentido com isso. E aí o que fez o governo foi o seguinte, eu vou comprar, né, desses governos locais essas distribuidoras. A partir de agora eu vou absorver todo mundo, eu vou fazer um grande aparelho estatal e agora tanto a produção como a distribuição faz parte do meu conjunto, da minha responsabilidade como estatal do setor. Eu detenho um monopólio da energia elétrica e para isso eu preciso distribuir também. E aí eles compraram essas estatais paralelas dos governos estaduais. Agora o que eles estão querendo fazer é vender essas distribuidoras que eram dos governos federais, dos governos estaduais. Né? O que vai acontecer? Vai deixar de novo o governo federal refém das distribuidoras que com certeza vão parar na mão dos estrangeiros. Entendeu como vai ser o esquema de manipulação? E a ideia dos caras é o seguinte, como eu não posso vender a estatal principal, né, precisa de uma lei para isso, aprovação popular, o apoio do povo, eu vendo as paralelas que não estão inclusas na lei. Né? E ao mesmo tempo você usa essas empresas paralelas para sufocar a empresa principal se for necessário.
A empresa principal, a estatal principal, se torna refém deles, quando deveria ser um conjunto só, um sistema só. Aí agora, né, o Congresso, que estava muito interessado em doar as estatais para gerar grana, gerar caixa, talvez para fazer campanha, né, porque aí sai dinheirinho umas malinhas aí para poder ir lá comprar os seus votos agora na véspera da eleição, ou para pagar o prejuízo, né, ou para acertar o acordo que eles fizeram lá da época do golpe. Né, tem muito acordo aí dependente ainda. Né? Entregar o pré-sal faz parte do acordo. E não é só entregar lá o posto de petróleo, tem que entregar tudo para os caras. Tem que entregar até a bunda virada, né, branquinha, limpinha, né, cheirosinha para os caras. Tem que fazer o serviço completo. Né? O trato era esse. Ó, a gente dá o poder para vocês, vocês vão fazer o que quiser com o Brasil, só que é o seguinte, a gente quer isso, isso e isso. E tem coisa que ficou para trás ainda no acordo. Não estou conseguindo entregar o pré-sal, porque parte do acordo incluía a Petrobras. E a Petrobras, né, gera uma questão da opinião pública. Né, o povo fica meio na segunda. Peraí, vamos doar a Petrobras? Tem gente que ainda alerta o povo sobre isso, e aí o povo ainda fica meio... Pô, faz sentido o que aquele cara falou, doar um setor estratégico não é legal para o país. Vamos doar o setor de produção de energia elétrica. Pô, se a gente doar o setor de produção de energia elétrica, né, para uma empresa estrangeira, a gente fica refém, né, do estrangeiro. E a energia elétrica, né, é essencial para o desenvolvimento do país. De repente, uma empresa estrangeira vai controlar o desenvolvimento do nosso país? Espera aí. Tem gente que ainda pensa e comenta com você sobre isso, como eu aqui. Né, e te faz pensar, te faz colocar em dúvida as estratégias do governo, aqueles argumentos, tá dando prejuízo, é cabide de emprego, é fonte de corrupção. É tudo isso a estatal hoje no Brasil? Porque os caras querem assim. Deveria ser diferente. Como é patrimônio público, ela deveria ter um retorno social, não um retorno financeiro para alguns banqueiros e alguns políticos. Deveria tudo que ela conseguir arrecadar, né, ser retransmitido para o social. Correto? Mas vamos vender porque está mal administrado. Eles administraram mal justamente para vender. Não era mais fácil você passar a administrar bem? Porque você concorda comigo que não faz sentido esse interesse absurdo que as empresas estrangeiras têm em comprar, em pegar as nossas estatais, se elas dão prejuízo? Não faz sentido nenhum, cara. Peraí, é lógico que tem uma fonte de lucro garantida ali. É lógico que o negócio é grande, é importante. É lógico que é um negócio de impacto. Então era melhor o brasileiro administrar aquela porcaria bem do que entregar para os caras que estão loucos para pagar de graça, né? Porque eles pegam de graça, então eles vão dizer que pagaram, mas é de graça. Né? E o negócio vai passar a dar lucro na mão deles. Por que não pode dar lucro na nossa mão? Porque a gente não sabe administrar. Quem não sabe administrar é os caras que estão lá no poder. Né? Que sabem administrar muito bem, inclusive os prejuízos. Né? É tudo programado, proposital, para quebrar a imagem, para enfraquecer o setor, para justificar a venda. E aí cada um ganha um apartamento na Suíça, uma conta secreta, e que se dane o que sobrar daqui para frente. Né? O dinheiro dele, as malas dele, os filhos, os netos dele, estão tudo garantido. Né? Mas para a empresa estrangeira, para os exploradores, para os imperialistas que vêm assaltar o Brasil, isso aí é dinheiro de troco para eles. É só ver que o Temer, esses dias aí, deu uma isenção de 1 trilhão. 1 trilhão para uma empresa exploradora de petróleo vinha pegar o nosso petróleo aqui. Né? Isenção, entregou 1 trilhão de... Porra, mas não pode, mano. É absurdo, cara. Não, eu ia falar, né, sobre essas empresas paralelas. O Lewandowski foi lá, barrou tudo, né, bloqueou os leilões que estavam em andamento, né, incluía a Eletrobras e uma questão envolvendo o pré-sal também, né, e aí ficou meio na mão dos investidores que estão loucos para comprar de graça, né, é um negócio que dá prejuízo, mas é muito interessante para eles, né, e isso não faz sentido, e agora não pode mais, porque o Lewandowski falou que não. Tem um projeto de lei do Congresso que ficou preocupado com isso, que trata de que o ministro do STF não pode decidir esse tipo de situação, de barrar uma lei aprovada pelos canalhas do Congresso, simplesmente com um voto. É o que eles falam de decisão monocrática, né? Quando um ministro decide sozinho. Eles falam que já que o Congresso inteiro dos canalhas decidiu a favor daquela lei, então não pode só um ministro ir lá e falar que não. Né? Tem que ser o plenário, o Congresso dos Ministros lá. Os 11, em sua maioria, tem que decidir em favor ou contra. Né? O ministro do STF está baseado no poder que ele tem de decidir sobre constitucionalidade das leis. Então não pode o Congresso simplesmente ir lá e fazer uma lei que seja inconstitucional e botar para rodar. O ministro do STF está lá para ser o guardião da Constituição. Então ele pode barrar sim. Ele tem esse direito, ele tem esse poder.
Mas né, eles estão achando que não pode um ministro só. Por que tem esse recurso, essa manobrinha aí? Para falar que um ministro só não pode ser o guardião da Constituição, que tem que ser os 11. Porque aí vocês manipulam o processo. Né? Você coloca em votação, coloca para a avaliação quando você quiser. Entendeu isso? É só ir lá trocar ideia com o presidente, fazer um jantar obscuro, como a Carmen Lúcia tem ido muito lá no ministério, lá na casa do presidente Temer, né? Porque aí ele faz a pauta. Eu quero que você vota isso, eu quero que você não vota isso, eu quero que você esconda isso, e quero que você manipule essa votação aqui. Aí é fácil. É só você observar. Não, mas o Lula tem os processos dele passados na frente no STF. Né? E tem gente que fala que isso é uma coisa negativa. Né? Peraí, né? A ideia é criticar o Lula nisso? Ó, o Lula está sendo privilegiado por ter o processo dele passado à frente? Engraçado, tem outros caras lá que deveriam ser julgados pelo STF, como o Aécio, o Renan Calheiros, e o STF não julga e você não se incomoda. Você não acha estranho. Acha estranho o Lula passar na frente, porque você acha que ele está sendo beneficiado. Agora os outros que estão ficando para trás e nisso estão sendo beneficiados, você não se incomoda. Ou talvez não tenha prestado atenção. Então os canais do Congresso foram lá e não, vamos colocar um projeto de lei para impedir os ministros do STF de detonar os nossos esquemas aqui. De barrar os nossos esquemas. Então os caras querem barrar. Né? O ministro do STF barrou lá e os caras querem barrar o barramento do ministro do STF. Tem uma lei, né? Tem um projeto de lei de 2013, vê a data, 2013, que trata de que o ministro do STF não pode simplesmente barrar sozinho, né, uma decisão da Câmara dos Canalhas. Por que é de 2013? Porque não dá para montar um projeto em cima da hora agora só para o Lewandowski, para a atitude dele agora. Eles precisam vender agora. Né? Ia gerar todo um trabalho em torno disso. Então vamos levantar um projeto que está engavetado lá. Por que estava engavetado? Porque era um projeto de cunho de ideologia de esquerda, do PCdoB. Por que o PCdoB ia barrar uma decisão do Lewandowski? O PCdoB não quis barrar uma decisão do Lewandowski sobre as estatais. Né? Não faz sentido. A esquerda defende tanto as estatais e agora vai vir com um projeto de lei, né, que estava favorecendo a ideologia deles de manter as estatais, né, do poder público. Não. Quando colocaram esse projeto de lei, esse deputado do PCdoB colocou esse projeto de lei, foi para questionar uma decisão da Carmen Lúcia. Quando a Carmen Lúcia barrou, né, a redistribuição dos royalties do petróleo, que era uma parte do programa, né, do governo PT de esquerda, né, que ele queria redistribuir os royalties entre os estados para poder redistribuir melhor a renda de acordo com os seus interesses. E aí a Carmen Lúcia, já fazendo parte daquele pré-golpe, a queda do PT, barrou o PT nesse ponto. Barrou essa iniciativa do PT. Né, porque o PT ia sair favorecido, redistribuindo os royalties, tinha lá suas promessas, suas dívidas a serem pagas, os seus acordos. Barra isso, você torna impossível a Dilma de governar. Fazia parte daquele processo de desgovernabilidade da Dilma. Né, ela não tinha mais como governar, não tinha controle nenhum do poder. Quando a Dilma caiu, ela não mandava mais em porra nenhuma. E a Carmen Lúcia fez parte disso, com essa decisão. Só que de lá pra cá, essa decisão liminar da Carmen Lúcia ficou em vigor e já era. Por exemplo, o ministro Luiz Fux, né, um tempo atrás aí, 2000, não sei quando também, não me recordo agora, né, teve uma decisão que abriu o auxílio moradia para todos os juízes. Correto? E isso não foi também para o Congresso. Né, era um projeto de lei e ele liberou. Né, mesmo contra o apoio popular e tal. Né, não tinha ninguém a favor disso, a não ser os próprios políticos, os canalhas e os juízes, né, trabalhando em conjunto. E aí o que acontece em torno disso daí? Uma decisão do Luiz Fux, né, foi levado para frente e já era, está em vigor. Mas e se de repente for em votação no Congresso e o Congresso falar assim, que o Congresso do STF fala assim, não, essa lei é ilegal, é inconstitucional, auxílio juiz, né, auxílio moradia, auxílio deputado, auxílio mamãe, auxílio esposa, é inconstitucional. Ué, mas aí a decisão do cara tinha garantido o pagamento, será que os caras vão devolver o dinheiro? Quando a Carmen Lúcia barrou o governo Dilma lá e redistribuiu os royalties, se o Congresso falar que estava errado a Carmen Lúcia e rever sua decisão, eles vão colocar em prática na redistribuição prevista pelo PT? E aí? O Lewandowski deu uma liminar e falou assim, se quiser ir para o Congresso, vai para o Congresso. E os caras querem colocar essa lei agora para valer, para impedir essa liminar de ter validade, de ter esse poder de barrar toda a Câmara dos Canalhas. Não acho legal, né, o ministro do STF ter tanto poder nas mãos. Mas ele é o guardião da Constituição. A gente tem que respeitar as regras. Quem não está respeitando as regras são os canalhas. Tentando fazer esquema para te enganar.
Aqui é o Cidadão X. Eu juro que eu tento explicar pra vocês, cara, sacanagem. Eu juro. Juro que eu tento ser o mais suave possível, no linguajar mais popular possível, pra ver se eu passo pra você a visão. Mas os canalhas são foda nesse assunto, cara. É muito recurso técnico, dialética, né? Pô, é foda, mano, você entrar na mente desses caras aí, mano. Eles que entram na nossa. Tem que tomar cuidado, cara. Valeu.